Naquela noite, Roberto chegou ao consultório de Aurélio muito animado. Vendo-o entrar, o médico disse satisfeito: "Você melhorou." "É verdade. Retomei o trabalho por conta própria. Nem sei por que não. Fiz isso antes." "Não fez porque sua cabeça estava confusa. O senhor tinha razão. O emprego não ia dar certo para mim. Sempre. Trabalhei do meu jeito. Depois, só sei lidar com construção, não tenho prática. Em outros serviços. É o que gosta de fazer. Quando é que isso ficou claro para você?" "Depois daquela conversa que tivemos outro dia. Pensei muito sobre tudo quanto me aconteceu. Percebi que estava com mais raiva de mim, por ter sido tão bobo, do que de Neumes. É difícil reconhecer que algumas crenças suas eram erradas." "Como assim?" "Neumes conseguiu realizar o seu maior sonho, que era formar-se engenheiro. Você o admirava. De repente percebeu que pensava de forma errada. Um diploma não é suficiente para garantir o comportamento ético de uma pessoa. Sentiu-se enganado 2 vezes. Diminuído 2 vezes. Perdeu o referencial. Ficou deprimido, sem confiança em si nem na vida. O desânimo tomou conta de mim. Depois veio o caso da minha mulher, que você não sabe se aconteceu mesmo. Eu vi. Às vezes penso estar enganado, mas essa cena reaparece em minha cabeça e sempre me angustia. Está se torturando sem razão. Não tem certeza de nada. Ela está sendo promovida. Isso me deixou angustiado. Inseguro é o termo certo. Você sempre coloca sua mulher muito acima. Como se o amor dela representasse um prêmio que você não merece. Ela é muito bonita e tem mais estudo do que eu. Na verdade, seu problema é apenas um: despeito por não haver cursado a universidade. Diga-me, em sua família, quem costumava lhe dizer que a pessoa que não estuda nunca consegue nada na vida? Meu pai. Todas as vezes que eu ia mal nos estudos, que não obtinha notas altas, ele contava a história de Pinóquio, que fugiu da escola para vadiar e acabou virando um burro. E você morria de medo de virar um burro. Eu fingia que não me importava com o que ele dizia. Sabia que nunca viraria burro, mas sempre que alguma coisa dava errado eu achava que era burro mesmo, por não haver aprendido o suficiente. Por isso, sempre me esforcei para que os outros pensassem que eu era inteligente e esperto. Trabalhou muito para progredir financeiramente. Sentiu-se valorizado, tendo conseguido. É verdade. Minha família mudou comigo quando eu construí minha casa. Aumentei o depósito, comprei carro zero, etc. Meu pai me elogiava, minha mãe tinha orgulho de mim. Quando conquistei Gabriela, tão disputada e bonita, foi a glória. Nem eu acreditei. Claro. Você nunca acreditou no próprio valor. Estava apenas fazendo um papel. Isso não. Eu amo minha mulher, e tudo o que fiz foi pensando em manter minha família. Não duvido. Mas, lá dentro do seu coração, havia a vaidade de provar para seu pai que você era capaz e inteligente. Quando ele morreu, eu estava no auge do sucesso. Tudo ia muito bem. Ele morreu, mas suas palavras continuam dentro de você, produzindo efeito, fazendo com que você se cobre, se vigie para nunca errar. Perceba como você se impressionou com o que ele lhe dizia. Não gosto de pensar nisso. Sinto-me angustiado. Precisa libertar-se dessa pressão. Você é inteligente e não precisa provar nada para ele nem para ninguém. Tem capacidade, mas é humano. Pode errar, como qualquer um, e nem por isso fica burro ou é menos do que os outros. Você sabia que ninguém consegue progredir sem errar? Os erros ensinam mais do que os acertos. Não nego que aprendi muito com o que aconteceu, mas tem sido duro, por causa da sua resistência em aceitar que foi enganado em sua boa-fé, mas que isso é natural em nosso mundo. Acontece a qualquer pessoa que engane também. Nunca enganei ninguém. Sempre fui honesto. Enganou a si mesmo, o que é ainda pior. Não entendi. Você atraiu Neumes em sua vida porque precisava tomar consciência de como enganava a si mesmo. Eu confiei nele, mas ele o traiu porque você se traía. Não é verdade. Como não? Você se esforçava no trabalho, não como uma realização interior, mas como um meio de provar aos outros, principalmente ao seu pai e à sua família, que era capaz. Essa atitude revela que no fundo você não acreditava nisso, julgava-se pequeno, sem instrução, e dissimulava, receoso de que os outros notassem suas fraquezas. Por isso, escolheu a mulher mais cobiçada, lutou para subir na vida, cumpriu bem esse papel diante dos outros.
Era tido como sendo um vencedor, mas no fundo não se sentia assim. Por isso ciúme o incomodava. Sinto que isso é verdade, mas nunca traí ninguém. Traiu sua alma, sua realidade, seu espírito. Entrou na ilusão ou julgou-se mal, acreditou na mentira que lhe disseram sem consultar seu coração. Creia, Roberto, a nossa verdade maior está no espírito. E nesse particular, apesar das diferenças de níveis de evolução, todos somos iguais. O nosso espírito possui a essência divina que, quando ouvida, nos conduz à felicidade. Por isso, quando mergulhamos nas ilusões, estamos traindo nossa realidade. A vida tenta nos chamar a atenção, colocando pessoas à nossa volta que servem de espelho para que possamos acordar. Neumes foi esse espelho? Isso mesmo. Se você fosse verdadeiro com seus sentimentos, valorizasse o que sente, percebendo seus limites reais e suas possibilidades, com naturalidade ele não teria se interessado em trabalhar com você e teria ido ludibriar outro. Quer dizer que a culpa é minha? Cuidado com isso. Você não tem culpa de nada. Apenas ignorava o que está aprendendo agora. Você é responsável pelas atitudes que atraiu essa experiência em sua vida por causa disso. E Neumes vai atrair também experiências que dizem respeito às suas atitudes da maneira como só a vida sabe dar. Então ele também será castigado. A vida não castiga, apenas ensina. De acordo com suas atitudes ela responde com desafios que abrem a consciência e fazem amadurecer. A vida é muito sábia e trabalha sempre para o melhor. Eu estava bem e fiquei pior com tudo que aconteceu. Você estava iludido, inseguro. Agora começa a se conhecer mais. Retomar o domínio de suas escolhas com mais experiência e capacidade. Tenho certeza de que daqui para frente será mais difícil você ser enganado. Nos negócios. Isso é verdade. Estou menos ingênuo. Conheceu a dedicação de sua mulher, que tem sido uma boa companheira, apoiando-o nos momentos de dificuldade. Reconheço isso. Quero que pense em tudo que eu lhe disse. Tente sentir o que vai dentro do seu coração e daqui para frente nunca mais traia seus sentimentos verdadeiros. Não tenha medo da opinião dos outros. Eles estão sempre interessados em manipular você, tirar proveito, criticar. Raros são sinceros. Tenho notado isso, principalmente depois que perdi tudo. Não se iluda com os outros nem espere demais deles. Mas ao mesmo tempo que observa isso, conviva cordialmente, sem julgamentos nem críticas, preservando sua intimidade, tirando do convívio externo apenas o bem que for possível conseguir. Todos precisamos aprender a nos relacionar bem com as pessoas. Ultimamente tenho estado ressabiado. Não confio em ninguém. Confie em você. Contudo, afastar-se do convívio com as pessoas também não é bom. Nós somos seres sociais. Gostamos de participar, cooperar, ser incluídos. É preciso ter bom senso, fugir do paternalismo, do pieguismo, das críticas e das atitudes radicais. Manter os pés no chão. Não se deixar envolver pelo que as pessoas dizem. Se você fizer isso e agir com sinceridade, obterá melhores resultados. Esse é o segredo dos que sabem conviver sem se machucar. Gostaria de aprender isso. Minha vida tem sido um tormento. Minha mãe e minha cunhada, todos querem me ajudar, mas quanto mais eles fazem isso, mais eu me sinto fracassado. Sei que todos têm boa intenção e não quero ser ingrato, mas eu preferia que não se incomodassem tanto com meus problemas. Você preferia, mas não consegue deixar de se impressionar com o que eles pensam ou dizem. Quando perguntam se arranjei emprego, parece que estão me chamando de incapaz, de vagabundo, porque acreditam que mostrando preocupação com seus problemas, estão mostrando afeto. Para muitas pessoas, preocupar-se com o outro é demonstração de apoio, é amor. Não sinto isso. Ao contrário, aumenta meu desconforto porque, além de carregar o peso dos meus problemas, sinto culpa por estar causando preocupação a pessoas da família. Minha mãe fica aflita, quer resolver por mim. Cada pessoa é como é, e você não pode mudar isso. Deve aprender a se isolar dessas influências. Como? Não as levando a sério. Ouvindo sem dar importância. As pessoas falam o que querem ou pensam, mas é você quem vai ou não dar crédito ao que elas dizem. Nesses casos, é prudente interessar-se somente por coisas que levantem seu moral e o coloquem para cima. As pessoas podem dar o
Melhor conselho, mas se Eixo deixar deprimido, recuse-o, jogue-o fora. Esqueça-o. Sem analisar, experimente sentir. Nossa cabeça está repleta de ideias ilusórias, regras convencionais que têm nos aprisionado em obrigações que nos limitam e paralisam. Já a alma não. Ela tem a sensibilidade espiritual natural que preserva nosso equilíbrio e bem-estar. Se você a seguir, encontrará o melhor caminho. É ela que sente e reage. Se prestar atenção, perceberá que há coisas que abrem seu coração e o deixam de bem com a vida e há outras que provocam aperto dentro do peito e incomodam. Já senti isso. É assim que sua alma fala com você. Se deseja sentir-se bem, é só seguir esses sinais, valorizando e conservando tudo que o faz sentir-se melhor, e não dando importância ao que o deprime. Parece simples, mas não e. O que dificulta é que nos habituamos a valorizar o racional em detrimento dos sentimentos. A ideia de que somos maus, de que precisamos domar nossa fera interior e manter controle para não fazer muitas besteiras, generalizou-se. Você teme que se seguir os impulsos do seu coração, se liberar seus sentimentos, acabará fazendo coisas ruins. Minha mãe dizia que é de pequeno que se torce o pepino, que desde cedo as crianças têm que obedecer às regras e se comportarem. Aí ela contava histórias de meninos desobedientes que se tornavam maus, ninguém gostava deles e acabavam como marginais. Eu não queria ser ruim. Eu queria que todos me admirassem. Você queria ser herói. Todos nós gostamos disso. Mas, para conquistar a admiração dos outros e sermos aceitos, entramos nas regras, sepultamos nossos sentimentos, enterramos nossos talentos e nos tornamos meros atores, representando papéis de conveniência. Isso cria infelicidade, aquele vazio no peito, a depressão, o tédio. Estou tão condicionado que quando saio um pouco do habitual, torno a ouvir a voz de minha mãe repetindo frases que ela costumava dizer. É isso que o impede de ouvir seus verdadeiros sentimentos, de abrir sua intuição e valorizar seu espírito. Faça de conta que você perdeu o controle, que pode fazer tudo o que quiser, sem censura. O que faria? Roberto olhou assustado para o médico. Não sei. Senti até um arrepio de medo. Faça de conta que está livre de qualquer perigo. É apenas uma suposição. Você é livre e pode fazer o que quiser. O que gostaria de fazer? Agora, diga a primeira ideia que lhe ocorreu. Roberto riu e respondeu. Você vai rir de mim. Mas eu vou falar. Eu gostaria de ir para o palco de um teatro cheio de gente e cantar a plenos pulmões. Aurélio fez um gesto largo. Pois faça. Você é livre, pode fazer tudo o que quiser. Roberto abanou a cabeça. Seria ridículo. Onde já se viu? Seria você, fazendo uma coisa que seu coração quer e que lhe daria muito prazer. Quando era criança eu gostava de cantar e sonhava que um dia seria um grande cantor, aplaudido, famoso. Um absurdo. Por quê? Talvez seja essa sua verdadeira vocação. Cantar é uma forma deliciosa de expressar sentimentos. Não tem cabimento. Nem sei por que me lembrei disso. Quem em sua família costumava dizer que cantar não é profissão? Meu pai dizia que só é digno o dinheiro que se ganha com muito trabalho e suor. Cantar para mim é um prazer. Logo não poderia ser uma coisa boa. Isso é mentira, você sabe. Há muitas pessoas que são inteligentes o bastante para fazer um trabalho interessante de que gostam e ganhar muito dinheiro com ele. É mesmo. Os jogadores de futebol, os atores, os pintores. Aliás, só os que trabalham em sua vocação com prazer e capricho obtêm fama e sucesso profissional. Essa é a verdade. Se você tivesse tentado ser um cantor, não sei se teria sucesso, mas pelo menos teria tentado, experimentado. Quantas vezes imaginamos que ser uma coisa ou outra nos traria felicidade, mas quando a obtemos descobrimos que estávamos enganados? Eu sei que tinha boa voz e que era afinado, mas senti vergonha. Não tive coragem para enfrentar esse risco. Você não ousou. Bloqueou o que sentia. Deixou de experimentar e saber aonde poderia chegar, por medo de errar, de fracassar e de enfrentar a crítica dos outros. Só vaidade. Ilusão. Medo de perder o sonho. É verdade. Quantas coisas ainda estão dentro de você bloqueadas impedindo seu crescimento e progresso? Pense nisso. Observe também que quando se permitiu ser livre, não fez nada de ruim. Procurou a alegria e a arte. Cantar é para mim um grande prazer.
Pois cante seja onde for, ainda que seja apenas para você. Deixe seu espírito se manifestar. Confie na vida. Sua alma é essência divina e quando tem liberdade de se expressar, faz só o bem. Não reprima sua alegria, seja verdadeiro, seja apenas o que você é. Essa é a receita para ser aceito e respeitado pelos outros. Puxa, estou me sentindo tão bem. Isso mesmo. Você está muito bem. Penso mesmo que podemos espaçar nossos encontros. O que acha? Já? Tem sido tão bom. Isto é, acho até que estou abusando da sua bondade todo esse tempo. Tenho aprendido muito com nossas conversas. Estamos trocando experiências. Você virá apenas uma vez por semana. Ainda bem. Ambos riram e Roberto levantou-se. Sentia-se revigorado e alegre. Chegou em casa e encontrou Gabriela ensinando a lição para Guilherme. Vendo-o entrar, ela se levantou dizendo: agora seu pai vai ensinar. Tenho que lavar a louça. E Nicete? Perguntou Roberto. Está cuidando da roupa. Você demorou. Pelo menos veja se ajuda. Guilherme com a matemática. Roberto percebeu a irritação dela, mas não ligou. Nunca lhe contará que ia ao consultório de Aurélio. Não queria que ela soubesse que estava sendo tratado por um psiquiatra. O que ela iria pensar? Depois as coisas estavam começando a melhorar e ele tinha esperanças de logo poder ter dinheiro e colocar as contas em dia. Olhou-a lavando louça na pia da cozinha. Gabriela não era mulher para fazer esse tipo de trabalho. Era instruída e fina. Assim que a situação melhorasse, iria compensar todo o esforço dela naquele período. Não a deixaria mais trabalhar, compraria boas roupas, joias e até um carro só dela. Por que não? Ela tirara a carta, mas nunca dirigira. Quando ele tinha carro, nunca permitirá que ela o usasse. Sentou-se ao lado do filho, que o esperava impaciente com cara de sono, e com boa vontade procurou ajudar. Na manhã seguinte, Gabriela acordou cedo, preocupada com o futuro. Sentada no ônibus durante o trajeto para o escritório, não conseguia pensar em outra coisa. Sentia-se cansada não de trabalhar tanto, mas da situação de frustração dos últimos meses. Seu relacionamento com Roberto havia se tornado desagradável, cansativo. Quando ele a tocava, não sentia prazer como antigamente. Dependendo do momento, era-lhe até penoso manter intimidade com ele. O que estaria acontecendo com ela? Havia se casado por amor e eles haviam desfrutado preciosos momentos juntos. Agora, quando perdia o sono, ouvindo-o ressonar a seu lado, sentia vontade de empurrá-lo para fora da cama. Reconhecia que estava cansada e talvez essa fosse a razão de sua irritação, mas a cada dia mais e mais se tornava difícil dissimular seus sentimentos. Ele estava sofrendo, desempregado, humilhado, ela não podia tripudiar sobre a situação, deixando-o notar o que ia dentro de seu coração. Não seria justo para com ele. Precisava controlar-se. Depois havia as crianças. Elas precisavam de um lar onde houvesse um pai e uma mãe. Não podia se deixar levar por um momento de cansaço e de desânimo. Gabriela sacudiu a cabeça como querendo expulsar os pensamentos desagradáveis, mas não podia deixar de perceber que seus sentimentos haviam mudado. A atração por Roberto desaparecera. Havia apenas medo, insegurança, vontade de contemporizar para não magoar a família. Isso vai passar, reagiu ela, tentando sair daqueles pensamentos desagradáveis. Quando ele melhorar, tudo voltará ao normal. Mas apesar da boa vontade, Gabriela não conseguia sentir-se melhor. Lá dentro, bem no fundo do seu coração, havia uma vontade louca de romper as cadeias que a estavam oprimindo e libertar-se. Poder viver sem preocupações como quando era solteira. Seria muito bom. Depois se arrependia, pensando nos filhos que tanto amava. Deus pode castigar-me, pensava. Sou muito feliz por ter os dois em minha vida. Assim, voltavam as preocupações, as dúvidas e os medos. Gabriela entrou no escritório e foi procurar um comprimido para dor de cabeça. Tratou logo de mergulhar no trabalho. Talvez com isso pudesse esquecer. Renato chegou ao escritório e Gabriela apanhou os contratos que ela refizera para que ele os examinasse e levou-os à sua sala. Bateu ligeiramente e entrou. Ele estava atrás da escrivaninha, apoiando a cabeça entre as mãos, pensativo. Gabriela notou que ele não estava bem, por isso disse: "Desculpe, Dr. Renato.
Volto depois. Ele meneou a cabeça. Não. Entre. Vamos trabalhar. O senhor parece preocupado. Há momentos na vida em que as coisas se complicam e exigem mais de nós. É preciso pensar e tomar algumas decisões. Gabriela suspirou pensando nos seus problemas. O que nem sempre é fácil. Mas pelo que sei, a empresa vai muito bem. Novos contratos interessantes, crescimento, produtividade. Não me referi à empresa. Essa felizmente está melhor do que eu. Desculpe. Não desejei ser indiscreta. Não foi. Você tem filhos. Que idade eles têm? Guilherme 7 e Maria do Carmo 5. São pequenos. Ricardinho tem 10 e está me dando trabalho. Foi. Suspenso no colégio e já prevejo que da próxima vez poderá até ser expulso. Essa idade é difícil. É preciso conversar com ele, saber o que está acontecendo na escola. Há crianças que fazem isso para chamar atenção, para conseguir afeto. Não é o caso dele. Foi expulso de 2 escolas e, ao contrário, penso que ele tem afeto demais. A mãe faz-lhe todas as vontades, e isso está estragando o menino. Por mim, eu o colocaria em um colégio interno. Mas Gioconda não quer nem ouvir falar nisso. Talvez ela possa conversar com ele, fazê-lo entender melhor as coisas. É o que tenho feito com Guilherme todas as vezes que ele tem algum problema. Na escola, primeiro me informo direito com outras pessoas sobre como as coisas se passaram. Depois converso com ele. Isso é bom. Ricardinho mente mesmo. Nunca conta o que fez e por quê. Está sendo castigado. Para ele, os professores são sempre os culpados. Já verificou se isso é verdade? Claro que não. Os professores sabem o que estão fazendo. As crianças é que estão sempre querendo enganá-los. Desculpe, Dr. Renato, mas não penso assim. Ensinei meu filho a dizer a verdade e dou a quem doer, e sempre que ele faz isso, eu o apoio. Por isso, quando ele diz alguma coisa, procuro saber se ele tem razão. Apesar de achar que os professores precisam ser apoiados pelos pais, há alguns que não respeitam a criança humilhando-a diante dos colegas, valendo-se da sua posição de superioridade hierárquica para impor-se de forma injusta. É claro que isso desperta a revolta e a indisciplina. É uma maneira de reagir dentro da sua situação de impotência. Renato fitou-a admirado. Nunca lhe ocorrerá que seu filho pudesse estar sendo injustiçado. Quando acontecia qualquer coisa com ele, sempre tomava partido contrário. Não o deixava falar e o condenava, castigando sem ouvir o que ele desejava dizer por achar que procuraria enganá-lo de todas as formas. Não era isso que todas as crianças faziam com os pais? Não fora isso que ele fizera todo o tempo para escapar da disciplina rígida e autoritária com a qual for educado. Educar filhos é uma arte. Gostaria de saber como fazer isso. Eu também. Procuro conversar muito com eles, saber como pensam, do que gostam, interesso-me pelo que sentem e tento apoiá-los. Acredito que isso seja importante para que eles aprendam a viver a própria vida confiando em sua própria força. Tudo que eles podem fazer sozinhos, eu deixo. É uma forma boa deixá-los experimentar e tornarem-se independentes. As crianças adoram participar, aprender a fazer coisas. Só se são os seus. Ricardinho está sempre fazendo o contrário do que nós queremos e nunca quer fazer nada. Isso está começando a me preocupar. Claro que as pessoas são diferentes e cada uma reage de um jeito, mas tenho observado que, de um modo geral, as crianças têm muita vontade de saber como fazer as coisas. Minha mulher acha que eles são pequenos e nunca fazem nada certo. Prefere fazer ou mandar que os outros façam. Não podendo experimentar, nunca vão aprender. Há coisas que são perigosas, eles querem fazer o que não podem. Mexer na cozinha, por exemplo, não é aconselhável. Depende. Se você os ensinar, há muitas coisas que eles conseguirão fazer. Claro que isso dá trabalho, requer acompanhamento e paciência. Você trabalha o dia inteiro. Não tem medo de que eles se machuquem quando não está em casa. Por isso mesmo os ensinei como fazer e mostrei os perigos. É muito pior eles serem muito protegidos e não terem autonomia. Se acontecer algum acidente e ninguém estiver junto, não saberão como resolver. Eles são ainda muito pequenos e não os deixo sozinhos. Nissete cuida deles desde que nasceram. Nesse caso, ela faz tudo para eles. Tudo que eles ainda não conseguem fazer. Essa é a questão. Até Maria
Do Carmo, que tem 5 anos, escolhe a roupa que quer vestir, toma banho. Sozinha coloca seu prato na mesa, os talheres e ainda lava o copo sempre. Depois de tomar água. Isso em minha casa seria impossível. Gioconda vive vigiando para que eles tomem cuidado sempre que pegam um copo na mão. Diz que eles derrubam tudo. A pressão deixa-os tensos. Eu mesma em casa nunca quebro nada. Parece mentira, mas quando vou à casa de minha sogra acontece de tudo. Derrubo o café, deixo cair o talher e esbarro nos bibelos. Um horror. Sabe por quê? Ele balançou a cabeça negativamente. Ela continuou. Porque ela não tira os olhos de mim, esperando que eu erre para me criticar. Para ela, nenhuma mulher é boa o suficiente para ser sua nora. Vai à minha casa na minha ausência para ver se tudo está em ordem, do jeito que ela acha que deveria estar. Você se importa com ela? Nem um pouco. Por mim ela pode falar o que quiser, mas evito ir à sua casa porque sua postura me incomoda e irrita. Acabo sempre provocando alguma situação desagradável mesmo sem querer. Não deve ser fácil ter uma sogra dessas. Por isso, Dr. Renato, penso no problema das crianças. Elas são inseguras, precisam do nosso apoio. Se ao invés de fazê-las acreditar em si mesmas e na própria capacidade, nós as criticamos, dizendo a todo momento que elas ainda não têm condições de cuidarem de si mesmas, aumentaremos sua insegurança, tudo ficará mais difícil e elas acabarão sempre fazendo os erros que queremos evitar. O que você diz tem lógica. Gioconda tem medo de tudo. É pior do que sua sogra. Desculpe, Dr. Renato. Não quis dizer isso. Não quis, mas foi o que você disse. Aliás, começo a pensar que pode estar certa. Gostaria que ela conversasse com você. Talvez lhe pudesse ensinar alguma coisa. Seria pretensão de minha parte. Nesse assunto todos estamos aprendendo. Você acha que Ricardinho tem jeito depois de tudo que ele já fez? Quero crer que sim. Por que não experimenta conversar com ele sem cobrar nada nem punir, para conhecê-lo melhor? Acha que não conheço meu próprio filho? Bem, não sei. Nós vemos as pessoas através da nossa ótica e elas gostam de parecer o que não são. Nós nos iludimos uns aos outros. Quando a verdade aparece, nos pega desprevenidos. É por isso que tenho procurado, desde cedo, me conhecer e conhecer melhor os meus filhos. Sentir como eles pensam, como olham a vida. Acredito que juntos poderemos nos ajudar. Mutuamente, eu fazendo com que eles acreditem que podem viver melhor e eles me ensinando como eu posso lidar com as minhas ilusões, aprendendo a valorizar o que é verdadeiro. Renato fitou-a admirado. Não se conteve. Você é uma mulher maravilhosa. Ela corou e desviou o olhar, tentando ignorar a emoção dele. Sou apenas uma mãe interessada em criar bem seus filhos. Tenho certeza de que Gioconda vai encontrar o jeito certo de ajudar Ricardinho a perceber que não precisa chamar a atenção sobre si dessa forma para ser ouvido. Vou pensar no que você me disse. Talvez ainda possamos dar um jeito nele. Faço votos. Obrigado, Gabriela. Suas palavras me fizeram muito bem. Quando entrou aqui, eu estava em um beco sem saída, num final de linha que não levava a nenhuma solução. Agora me sinto aliviado. Gostaria de conversar. Mas você tem uma forma de pensar diferente das outras pessoas. Ela não respondeu de imediato. Depois de alguns segundos, estendeu os papéis, dizendo: gostaria que verificasse esses contratos e os assinasse. Ele assentiu. Ela saiu da sala pensando em como tudo ficava fácil quando se conversava com uma pessoa inteligente e culta como Renato. Várias vezes havia conversado com Roberto para fazê-lo entender sua forma diferente de educar os filhos. Ele era de boa índole e fazia tudo como ela pedia, mas ela percebia que pensava diferente. Às vezes pretendia educar as crianças da forma repressiva sob a qual fora educado. Ela tinha horror à maneira fingida com que Georgina falava com o filho, sempre como uma mãe amorosa, mas atrás dessa atitude havia a cobrança constante, a manipulação. Quando Gabriela chamava a atenção do marido para esse lado, ele dava de ombros e respondia: coitada, deixe-a para lá. Sempre foi assim. Não preciso fazer o que ela diz, mas também não quero entristecê-la. Sempre tão dedicada. Com o tempo evitava falar nela com Roberto, que reclamava por Gabriela
se esquivar de ir visitar a sogra, ao que ela respondia: nós não combinamos mesmo. Ela não sente nenhum prazer em me ver. No Natal e no aniversário dela sempre compareço. É suficiente. Ele sabia que quando ela falava não adiantava insistir. Foi assim que ela conseguiu paz em sua vida conjugal. E não estava disposta a transigir. Ele não insistia. Reconhecia que sua mãe se excedia. Claro que era por amor, por querer que tudo andasse melhor com ele e sua família.